Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre gráfico de uma função do primeiro grau ou gráfico de uma função afim. Em especial para um inscrito chamado Nathan Blanco. Grande abraço, Nathan. Continue assistindo o canal. Bom, pessoal, o gráfico de uma função do primeiro grau, ele vai representar uma função do primeiro grau, certo? E uma função do primeiro grau, ela é representada neste tipo, f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Então, tanto faz aparecer como f de x como y. Então, ambas estarão representando uma função do primeiro grau. E o a e o b desta função, eles têm que ser números que pertencem ao conjunto dos números reais. E o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, eu não vou ter o x. Se eu não tiver o x, eu não tenho uma função do primeiro grau, tá? Então, é muito importante que o a e o b sejam pertencentes ao conjunto dos números reais e o a seja diferente de zero. Alguns exemplos aqui de funções do primeiro grau, ou função afim. Então, y igual a 3x mais 5. Então, quem é o a neste caso? O a será o 3, porque ele acompanha o x. E o b, quem será o b? O b será o 5. Neste outro exemplo, eu tenho que y é igual a menos x mais 4. Então, quem é o a aí? O a será aquele coeficiente que acompanha o x, mas ele está aqui como menos x. Que número que está aí que não aparece, mas ele está presente aí? O menos 1. Então, no caso aqui, o a é o menos 1 e o b será o 4. Nesta outra função, eu tenho que y é igual a menos 5x. Então, quem é o a? O a será o menos 5 e o b, nesse caso será o 0, porque ele não existe. E eu tenho um último exemplo aqui, y igual a x sobre 2. Então, neste caso, quem é o a? O a será o meio, que está acompanhando o x, e o b também será o 0, porque ele não existe, tá? É bem legal frisar que o gráfico de uma função do primeiro grau, ele é representado sempre por uma reta, tá? Então, sendo um gráfico de uma função do primeiro grau, ele é uma reta. O a, que é este a aqui, ele é chamado de inclinação ou coeficiente angular. Esse coeficiente angular é o que vai originar se o gráfico ele é crescente ou decrescente. Então, por exemplo, se o meu a for um número maior que zero, se for um número positivo, eu tenho um gráfico crescente, eu tenho uma reta crescente. Agora, se o meu a for um número menor que zero, então, por exemplo, um número negativo, será um gráfico onde a reta será decrescente. Então, a maior que zero, eu tenho uma reta crescente. A menor que zero, eu tenho uma reta decrescente. E o b também, o b, este b aqui, ele será muito importante aí na função do primeiro grau. Por quê? Bom, ele é conhecido como valor inicial ou coeficiente linear. Só que o b é a ordenada do ponto onde a reta vai intersectar o eixo y. Então, o b, o número que aparece aqui como b, será ele que vai intersectar na reta no eixo y, tá? Vamos ver agora alguns exemplos e aí eu vou falar sobre o a e o b lá na construção do gráfico. Neste exemplo, eu tenho aqui y igual a 2x mais 1. Então, eu quero construir um gráfico que represente esta função aqui. A primeira coisa que eu tenho que fazer é atribuir valor a x para encontrar o y. Aí, nesse caso, eu vou ter um valor para x e um valor para y. Então, eu vou ter o meu par ordenado. Então, no caso, eu vou montar uma tabelinha ali.
Então, eu vou colocar o x, a minha função, 2x mais 1, o meu y, e o meu parzinho ordenado, que é o que eu vou colocar lá no meu gráfico. Então, você pode atribuir alguns valores para x. É sempre legal você atribuir pelo menos aí uns 2 ou 3 valores. No nosso exemplo, eu vou atribuir 3 valores. Então, primeiro, x sendo menos 1, depois o x sendo 0 e depois o x sendo 1. Então, no lugar desse x, eu vou substituir por esse valor que eu coloquei aí para ele. Então, nós vamos ter 2 vezes menos 1 mais 1. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, nesse caso, o meu x vai ser menos 1 e o y também será menos 1. Depois, quando x for 0, 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, mais 1. Então, quando o x for 0, o y será 1. E agora, o x sendo 1. Então, 2 vezes 1 mais 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, quando o x for 1, o y será 3. Agora, para eu montar o meu gráfico, eu vou traçar um plano cartesiano. Então, a abscissa x e a ordenada y. E agora eu vou colocar os meus pares ordenados aqui neste plano cartesiano. E aí então eu vou marcar o ponto. Então, por exemplo, neste primeiro par, quando o x for menos 1, o y também será menos 1. Então aqui x menos 1, o y aqui também será menos 1. Então eu vou formar o meu primeiro ponto. Formei aqui meu primeiro ponto. Meu segundo parzinho diz o seguinte: quando x for 0, o y será 1. Então, quando x for 0, o y será 1. Então, pontinho aqui. E quando x for 1, o y será 3. Então, quando x for 1, o y será 3. E aí, nós vamos traçar a reta. Não ficou uma reta perfeita porque eu não estou usando assim uma régua, né? Então, eu tenho aqui uma reta. E agora nós vamos voltar lá a falar sobre o A e sobre o B. Então, eu falei para vocês que o A, ele vai indicar, lá o meu coeficiente angular, ele vai indicar a minha reta, se ela é crescente ou decrescente. Neste caso, quem é o A? 2. Então, 2 é maior que 0, então eu tenho uma reta crescente, ou seja, quanto maior for o meu x, maior será o meu y, e esta reta tende a crescer, tá? E o B, lembra que nós falamos do B? Quem é o B? O B vai ser o coeficiente linear, que é onde esta reta vai intersectar o eixo Y, onde ela vai cortar o eixo Y. Olha o meu B aqui, ó, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma construção, de um gráfico de uma função afim, ou uma função do primeiro grau, onde o A ele é maior que 0, nos originou uma reta crescente, e o B é este número aqui, no caso, olha aqui o B mais 1, olha onde o mais 1 está, intersectando aqui a reta com o eixo Y. Vamos para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo, eu tenho aqui uma outra função, y igual a menos 3x mais 2. Então, para nós construirmos o gráfico desta função, nós vamos atribuir valor a x para encontrar o y. Então, eu vou fazer novamente aquela tabelinha. X
a função menos 3x mais 2, o y e o meu par ordenado, x, y. Então, eu também vou atribuir aí 3 valores a x, o menos 1, o 0 e o 1. Você pode atribuir mais valores também, mas no caso esses 3 já são suficientes para você observar se é uma reta crescente, decrescente, como ela fica no gráfico, tá? Então, menos 3 vezes x. Quem é o meu x? Menos 1, mais 2. Menos 3 vezes menos 1, 3. 3 mais 2, 5. Então, meu primeiro par ordenado, onde o x é menos 1, o y será 5. 3 menos 3 vezes 0 mais 2. Então, substituindo agora o x pelo 0. Menos 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, 2. Então, quando o x for 0, o y será 2. Agora aqui, menos 3 vezes 1 mais 2. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 1. Então, quando o meu x for 1, o meu y será menos 1. Agora, novamente, eu vou construir aqui um plano cartesiano. Abscissa x, ordenada y. E eu vou colocar esses meus pares ordenados aqui no plano cartesiano para poder traçar a reta. Então, eu tenho o parzinho menos 1 e 5. Então, quando o x for menos 1, o y será 5. Então, menos 1 e 5. Então, esse daqui é o meu primeiro pontinho. Meu segundo parzinho, quando x for 0, y é 2. Então, x0, y 2. Então, pontinho aqui no 2. Quando x for 1, o y será menos 1. Então, quando x for 1, o y será menos 1. Então, e agora eu vou traçar a minha reta. Então, observem aqui. Qual é a minha função? Menos 3x mais 2. Menos 3 é o A. O meu A, ele vai falar se a reta ela é crescente ou decrescente. Nesse caso, o A menor que 0, eu tenho uma reta decrescente. E o B? Quem é o meu B? Mais 2. E o mais 2 é o lugar onde esta minha reta está intersectando o eixo do y. Bom, pessoal, eu passei esses 2 exemplos de como construir gráficos de uma função de primeiro grau ou gráficos de uma função afim. Quem gostou, clique em gostei. Muito obrigada. Até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.